Você já percebeu que as pessoas conseguem justificar qualquer erro cometido, seja lá um crime, um escândalo, cometido ali pelo político de estimação dela, pelo partido de estimação dela ou pela ideologia dela? E, em compensação, quando o outro lado comete um simples erro, existe uma indignação imediata. Isso acontece demais, mas será que é só ideologia? É sobre isso que eu quero falar no vídeo. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, sou cientista social e político, sou sócio aqui do Instituto IBESP. Estou hoje aqui para falar sobre um tema que eu acho interessante. Na verdade, é um complemento da semana passada, quando eu falava de simetria artificial. Se você não viu esse conceito das ciências políticas, simetria artificial, dá uma olhadinha lá, porque na verdade, em resumo, mas eu acho que seria interessante você assistir, quando a gente numa campanha eleitoral percebe que o outro lado, o nosso lado, que o nosso cliente tem um problema de corrupção e o outro lado está limpo ali, o que acontece se você tenta achar alguma coisa de corrupção, criar uma narrativa para tentar igualar nesse mesmo nível e depois vamos discutir sobre gestão pública. Exemplo, tá? Então isso acontece demais, eu explico isso lá. Mas aqui eu queria falar sobre a questão essa continuidade, porque eu fiquei pensando, poxa, tentando entender, não, eu entender, mas assim, como que eu consigo explicar isso para vocês? Assim, o que é que acontece com a questão das pessoas defenderem a ferro e fogo um lado e do outro lado qualquer coisa elas virem atacando, né? Aqui, primeiro ponto que a gente tem que entender sobre ideologia, é uma ferramenta poderosa que existe, né? A forma que nós enxergamos o mundo, né? Eu tenho meus valores, meus princípios, eu tenho minhas visões políticas, eu respeito a sua, você respeita a minha. Só que o que acontece assim, quando a lente da ideologia ela passa a ser uma venda, você tem um grande problema aí, porque quando eu tenho essa minha lente da ideologia que eu tenho, que ela foi adquirida através da minha vida inteira, através da minha vida religiosa, da minha vida familiar, essa lente foi formatando a minha vida, então eu tenho uma forma de enxergar o mundo que pode ser diferente da sua. Só que quando eu vendo, meus olhos deixam de ser para a ideologia, deixa de ser uma lente, mas se transforma numa venda que eu não enxergo mais nada, eu defendo tudo sem poder olhar com um olhar mais crítico, né? E aí tudo que acontece contra aquela pessoa, aquele político de estimação, eu vou lá e defendo. E qualquer coisa que acontece contra o político que eu não gosto, eu viro um escândalo. Eu deixo de ser ali um eleitor, eu viro um inquisidor, né? E o que acontece é que o que eu vejo assim, as pessoas tentam entender isso, né? Porque assim, o que acontece nessa situação? E daí eu lembrei de um livro que é o Discurso da Servidão Voluntária. Foi um livro escrito por Labotier, um filósofo francês no século XVI, que ele tinha uma pergunta muito simples, né? Como que um governante consegue dominar milhões de pessoas por tanto tempo? Essa é uma pergunta. Como que ele consegue dominar? E a resposta dele é simples e surpreendente. A resposta é que esse governante, ele cria uma rede de pessoas que se beneficia dele. Ponto. Aqui a gente poderia terminar o vídeo e você parar e pensar assim, o que é o Brasil hoje? Né? Então, você tem um governante, que ele cria uma massa de pessoas que dependem dele diretamente, e aí ele pega e consegue dominar o resto do povo. Né? Então, isso aqui continua existindo. Não importa o governo, não importa a ideologia, o que acontece. O que a gente percebe é que a gente teve aqui uma troca, a gente tem aqui um adicional quando a gente pensa nisso. A gente tem os militantes ideológicos que tinham a lente ali da sua visão ideológica e colocaram uma venda e defendem então esse governo por qualquer coisa, de qualquer jeito, aquele governante. Mas a gente tem um grupo menor, muito mais poderoso, que aliás usa essa massa de manobra aqui, desses militantes ideológicos, que são os militantes financeiros. Né, que são pessoas que se beneficiam diretamente do poder público. É normal, de repente, você fazer um exercício rapidamente na sua cidade, você vai achar que aquele cara que está num cargo comissionado, ele não é concursado, ele é sempre um cargo de indicação e está há 20 anos dentro de uma prefeitura. E por que isso acontece? Porque está lá o prefeito que jura amores eternos para aquele prefeito. Quando ele percebe que aquele prefeito vai perder o cargo, vai perder a eleição, ele corre para o outro lado e vende aquele prefeito, vai lá, faz denúncia, e depois ele arruma um cargo com esse, e essas pessoas vivem assim. Mas quando a gente fala de
em nível nacional, a gente está falando de grandes empresas, a gente está falando de grande mídia, a gente está falando de mercado financeiro, a gente está falando de lobbies. Então são pessoas que têm ali, tem pessoas que têm a sua ideologia, mas que ela joga a ideologia no lixo porque ela é um militante financeiro, porque ela faz parte daquele grupo que vai dar sustentação para esse governo. E aí a gente tem casos absurdos, que aí a gente vê isso na grande mídia. Aí a gente teve um caso essa semana na CNN, quando uma pessoa comemorou a inclusão ali do Flávio Bolsonaro na delação do Vorcado, né, quando vai falar sobre o filme Dark Horse. Quando a pessoa comemora, gritando ali, aparecendo o som dela falando. Então ali é um caso patológico, onde a gente tem a soma de ideologia, militante ideológico, com a militância financeira, porque se aquela empresa não tiver dinheiro para sustentar, vai mandar ela embora, mas hoje ela quer defender aquilo porque existe também uma militância financeira. Então tudo isso, quando você soma, a gente tem ali um outro grupo ainda no Brasil, que é uma militância financeira de pessoas que dependem diretamente do poder público, e onde o poder público tem a força de falar, olha, se entrar uma outra pessoa, vai acabar tirando esse seu benefício. Então nós temos um grupo grande de militância financeira em valor mais baixo. Nós temos um outro grupo aqui na base dessa pirâmide de militante ideológico, que aceita qualquer erro, vai correndo lá na Paulista, hastear a bandeira, brigar com outro grupo, tal. Todos eles sendo massa de manobra de um grupo pequenininho, de uma militância financeira que ganha muito dinheiro, vide Daniel Vorcado, que fala de bilhões, com os próprios governantes ali. Então, uma massa muito pequena se beneficiando desse teatro que é o Brasil, onde todo mundo fica se debatendo aqui embaixo, enquanto eles estão lá em cima. Na semana passada, numa reunião, eu disse uma frase que essa pessoa ficou até chateada comigo, falou assim, poxa, é pesado o que você falou, mas na verdade, é claro que existe aqui uma hipérbole, existe um certo exagero, né? Mas assim, o que eu falei foi o seguinte, dizem que todo homem tem um preço, mas o brasileiro, ele é muito barato, ele se vende muito barato. Então, eu estou falando isso para você lembrar do caso na tua cidade, daquela pessoa que tem um cargo ali de 2 salários mínimos dentro da prefeitura, que ele comete vários erros, ele incrimina as pessoas, que ele estava até ontem, porque ele vai perceber que vai perder o governo, ele vai querer pular para o outro lado, porque ele está se vendendo ali por um salário de um cargo baixo dentro de uma prefeitura. Imagine isso lá em cima, mas o que a gente vê, isso sim, a gente vê os militantes financeiros, um grupo que não se vende, né, que se vende, mas assim, que custa muito caro, mas que dá uma grande estrutura para o governante, como disse Labotier, né, essa servidão voluntária que existe, mas você tem ali também um grupo que são os beneficiados que estão lá embaixo. Então você tem hoje um país onde você tem muita gente ganhando dinheiro com a taxa de juros altíssimas, muita gente hoje que não produz nada, que não trabalha no fim de semana como eu estou trabalhando aqui, que ganha muito dinheiro. Em compensação, você tem muita gente hoje que está fazendo esqueminhas para ganhar o Bolsa Família, né? Então a pessoa, ela é casada, o marido tem um emprego, ela vai lá e mostra que ela é separada, ela cria um documento, mostra que é separada apenas para que cuida de uma criança, porque ela quer ganhar o Bolsa Família. Então, e tudo isso, ela gera um segundo problema que a gente também pega aqui em pesquisa. O brasileiro, ele vem se tornando cada vez mais egoísta. Então ele não quer ajudar ninguém porque ele olha apenas a vida dele. Eu quero me ajudar, eu quero meu dinheiro, eu não ajudo uma associação, não ajudo uma criança com isso, não dou dinheiro para ninguém. Isso é um problema do governo ou dos outros, não é mais um problema meu. Então o que esse sistema brasileiro transformou foi aqui num país que realmente a gente tem um tecido totalmente rasgado, que para costurar vai ser muito difícil. A gente vai ter que realmente mudar essa cultura e a gente, antes disso, você tem um grande problema. Como é que você consegue vencer uma eleição diante de um governo? E eu não falo apenas de governo federal, falo de também municípios, estado. Como que você consegue vencer a situação, o atual governo, não importa que ente federado seja, se esse ente você tem hoje, seja um prefeito, governador ou presidente da República, você tem o poder do dinheiro aqui, esse grupo de interesse, como disse Labotier no livro, e você tem mais uma militância formada que acredita, né, ideologicamente em você, e você tem mais essa militância dependente
e que custa muito barato, né, que são os dependentes de bolsas que a gente tem no Brasil. Como que você faz para vencer? Esse é um grande obstáculo. Por isso, se na tua cidade, ou no estado, ou no país, a oposição vencer, é porque realmente existem muitos problemas que são incapazes desse sistema mexer. Agora, você fala assim, mas e se o sistema que está hoje grudado no governante fala, deixa eu tentar dominar esse lado aqui para eu me manter, porque é isso que vem acontecendo há muitos anos no Brasil, há muitas décadas no Brasil. Isso eu não posso responder para você, porque eu não estou dentro da cabeça das pessoas, né? Mas, em resumo, o que eu espero é que o Brasil continue tendo ideologia, você pode ter a sua, eu tenho a minha. Eu vou falar para vocês que eu não uso venda, porque como eu estou sempre atrás do palco, você que está me assistindo aqui, por favor, não me veja de forma assim, que eu esteja tentando te diminuir, mas você está sentado numa plateia assistindo os personagens ali, os políticos fazerem uma peça e você bate palma, acreditando que aquilo tudo é ótimo, né? E como eu estou atrás do palco, convivo há 30 anos com isso, há 20 anos fazendo pesquisa, eu sei realmente o que as pessoas que estão no palco pensam, como elas são no dia a dia. E aí eu posso falar para vocês que vocês são sempre enganados, porque vocês acabam acreditando ali, acabam acreditando numa promessa e depois votam e depois cobram uma promessa que ela não ia ser realizada, a gente sabe disso. Tá? Então a minha ideia é tentar de vez em quando, falando aqui com vocês, sair de lá de trás do palco, dar a volta pela coxia, vir aqui cochichar no seu ouvido e falar assim, presta atenção o caminho que você está de repente tomando, de repente você, porque um filho seu, uma filha sua tem alguma vantagem em cima desse governo, eu pego e odeio o outro lado e adoro esse governo, mesmo sendo uma pessoa que internamente você fala, tá tudo errado, mas não importa. O que importa é a questão financeira. Você, então, tá aí com um carimbo de militante financeiro. Uma pena, e semana que vem a gente volta. Um grande abraço.